E aí pessoal, beleza? Então, dando continuidade às nossas aulas remotas, hoje vai ser a nossa terceira aula relacionada à cinética química. No vídeo anterior, vocês viram que são 4 os fatores que influenciam a cinética da reação: contato, afinidade, a orientação e a energia de ativação. Hoje a gente vai falar sobre o contato, a orientação e a energia de ativação. Então, começando com o contato, o que é o contato? O contato ou superfície de contato é toda a área externa da superfície do nosso composto que está disponível para interação, seja com solvente ou com outro reagente. Por exemplo, imagine que a gente tenha um cubo de sal. Então, a superfície disponível para contato ou a superfície de contato desse composto vai ser toda essa área mais externa dele. Tudo bem? E como que a superfície de contato influencia na reação? Imagina, por exemplo, que eu tenha nessa superfície mais externa 4 moléculas em cada superfície, tá? Então aqui eu teria 4 moléculas, aqui desse lado eu teria 4 moléculas, e assim sucessivamente. Então, além dessas moléculas na superfície, claro, temos as moléculas na parte mais interna do cubo, mas estamos considerando só a parte superficial. Se eu fizer a conta da quantidade de molécula disponível na superfície total, seria, como eu tenho 6 superfícies em um cubo, 6 vezes 4, 24, certo? Então eu teria 24 moléculas disponível para que o reagente ou solvente tenha acesso, tá? Se eu pegar esse cubo e dividir todas as superfícies, todas as faces desse cubo em 4, eu teria que em cada face ficaria uma molécula, tá? Vou escrever aqui para ficar mais fácil para ver. Então, uma molécula. Então, se a gente refizer essas contas, cada cubo então teriam 6 moléculas, são 8 cubos, vezes 8 igual a 48. Então, ao dividir essa face, cada face do nosso primeiro cubo, esse aqui, em 4, nós mudamos a disponibilidade de moléculas para a reação de 24 para 48, ou seja, dobramos a quantidade. Então a importância da superfície de contato é essa: a gente aumenta a disponibilidade de moléculas para a reação e, consequentemente, aumentamos a velocidade de reação. Por exemplo, se a gente pega uma pastilha de NaOH e adiciona em um meio ácido, então vamos ter H+ rodeando toda essa pastilha de NaOH, para que as moléculas no centro dessa pastilha reajam, é necessário que todas as moléculas de NaOH da superfície reajam primeiro. Então, eu vou ter uma reação nesse sentido. Eu preciso que as moléculas mais externas elas reajam para que essas moléculas mais internas estejam disponíveis para a reação. Agora, se eu pego, macero essa estrutura ou pulverizo ela usando um cadinho e um almofariz e, disponibilizo elas sozinhas no meio, lá na minha solução, eu teria então as moléculas cercadas, rodeadas por por H+, desculpa, e isso faria com que a reação seria muito mais rápida, porque ao invés de ter uma quantidade limitada de NaOH disponível, eu teria então todo o NaOH disponível para a reação. Então, o aumento da superfície de contato, ela aumenta a quantidade de moléculas disponíveis para a reação e, consequentemente, aumenta a velocidade de reação.
A energia de ativação. A energia de ativação, ela é a energia necessária para que uma reação ocorra. Por exemplo, nesse caso aqui, temos a curva de energia, tá? Então aqui eu tenho a energia. Então conforme eu vou andando nesse sentido, eu vou caminhando nesse sentido no gráfico, eu tenho um aumento da energia e depois uma diminuição de energia, tá? Essa curva de energia, ela é para uma reação de um fluoreto mais um cloreto de metila, tá? Então eu teria um CH3Cl. Então, conforme o fluoreto vai se aproximando do cloreto de metila, nós temos um aumento da energia até esse ponto mais alto, tá? E aí depois a gente tem a ruptura da ligação entre o carbono e o Cl, e a formação da ligação entre o flúor e o carbono, e aí a energia vai diminuir. Essa energia aqui do pico, a gente chama de energia de ativação. Tá? Então, para que eu saia do meu reagente e vá para o meu produto, eu preciso que o meu meio reacional ele atinja essa energia de ativação, tá? Ele adquira essa quantidade de energia para que ele possa passar para esse lado. Tá? Então, a energia de ativação é a energia necessária para que a reação ocorra. E nesse ponto aqui, a gente tem o que chamamos de estado de transição. Tá? O estado de transição, ele é esse ponto da curva onde a energia é maior. Tudo bem? Beleza. Então, por exemplo, por que o carvão sozinho lá parado ele não pega fogo? Porque eu preciso fornecer para ele energia suficiente para que a reação entre o carbono do carvão e o oxigênio da atmosfera reaja. Então, quando eu dou essa energia através de uma chama ou através de um acendedor elétrico, uma resistência ou alguma outra coisa, eu consigo fazer com que o carvão ele adquira energia suficiente para que ele possa reagir com o oxigênio do ar. E aí eu tenho a minha combustão. Mas a questão é, por que a reação continua? Quando a gente tem uma combustão, quando está queimando o carvão e a gente coloca a mão, a gente percebe uma quantidade de energia que é liberada, certo? Então é essa quantidade de energia liberada que vai dar continuidade à minha reação. Então lembra lá que no começo, para eu iniciar a reação de combustão, eu preciso da energia. Se a minha reação, ao final, ela gera energia, então eu teria lá a reação do carbono mais o O2, gerando CO2 mais água, considerando, lógico, uma reação completa, mais energia. Tá? Então, a energia que eu adiciono aqui no começo, para que a reação ocorra, ela vai ser compensada por essa energia que ocorre no final. Então eu não preciso ficar adicionando energia toda hora para que a reação continue. Vai chegar um momento que a reação vai ser autossustentável e eu vou conseguir com que a energia gerada no final da reação ela inicie a próxima reação. Podemos perceber esse efeito quando a gente joga água no fogo. Por que ele apaga? Porque a energia gerada no final da reação ela vai ser utilizada não mais para dar continuidade à combustão, mas agora para evaporar a água que eu joguei lá no fogo. Então, a água ela vai retirar a energia do meu sistema, tá? Da minha reação lá do carvão,
e aí o fogo apaga, porque não tendo energia, eu não consigo dar continuidade à minha reação. E por isso o fogo apaga. Tudo bem? Orientação. Então, retomando aquela nossa reação entre o fluoreto e o cloreto de metila, nós poderíamos, em casos extremos, ter a aproximação do fluoreto com o carbono de duas maneiras, ou pelo lado oposto ao cloreto, ou pelo lado do cloreto, tá? E aí eu tenho aqui os dois casos para mostrar para vocês. Nesse primeiro caso, eu tenho a aproximação do fluoreto do carbono, tá? Do fluoreto aqui do carbono, pelo lado oposto do cloreto. Então percebam que conforme o fluoreto aproxima do cloreto, eu tenho uma ruptura da ligação do cloreto e formação da ligação do fluoreto. No caso de quando o fluoreto aproxima pelo lado do cloreto, percebam o que acontece. A minha molécula, ela gira. Por quê? Porque conforme ele aproxima do cloreto, eu tenho uma repulsão muito forte, porque os dois átomos são muito eletronegativos. Isso faz com que a aproximação deles seja desfavorável. Então a molécula prefere que a aproximação seja feita pelo lado oposto do cloreto, aonde a repulsão é menor. Então por isso que nesse caso a molécula ela gira para permitir a aproximação do carbono. Então o que a gente pôde ver hoje? O que é uma superfície de contato, que é toda aquela superfície externa disponível no nosso composto para o contato, seja com solvente ou reagente, no caso de reações químicas, o reagente. Vimos o que é energia de ativação, que é a energia necessária para que a reação ocorra. E vimos também qual que é a importância da orientação na cinética da reação, que a reação vai acontecer pelo lugar, pelo lado que for mais favorável a ela. Né? Então, leiam, assistam, reassistam esse vídeo e respondam as questões disponibilizadas. Um abraço a todos e fiquem em casa.